Isso aí, vamos começando mais uma aula de tecnologia e inovação ao som de BTS, mas não muito, né, para o YouTube não dar strike no vídeo. Na verdade, como o vídeo não é monetizado, ele não vai dar strike, né, mas eles vão reclamar que a gente está usando a música do BTS. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de tecnologia e inovação. Nós estamos na nossa segunda aula do terceiro bimestre. Vamos lá, né? Ó, eu vou começar a falar para vocês sobre o que a gente vai ver hoje, tá? E também vamos falar sobre as atividades da semana retrasada, né? E espero que vocês tenham tido uma semana aí de descanso. Bom? E vamos começar aqui para a gente começar a ver as novas funções, tá bom? Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre loop, que é a sequência cíclica, e vamos ter alguns exemplos práticos, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos corrigir a atividade da aula passada sobre função C e vamos adentrar essa nova parte do conteúdo, tá? Que é o loop. Muito bem, então temos aqui alguns exemplos de alguns alunos que me enviaram as atividades, tá? Quero que vocês também enviem as atividades o quanto mais possível, gente. Vamos enviando atividade. A atividade de tecnologia é uma atividade bem simples. É uma atividade curta, bem curta mesmo. Então, assim, gente, enviem as atividades, é importante, né? Para eu conseguir, pelo menos, ter uma nota, né? Para vocês, tá bom? Para atribuir para vocês uma nota, para vocês enviarem realmente as atividades, né? Assistam as aulas aqui, sempre tem alguma coisa que dá para a gente absorver das aulas, então é importante, tá? Eu trouxe alguns exemplos de uns alunos que me entregaram a atividade aqui, que eu achei bem bacana, queria compartilhar com vocês, tá bom? Conversei até com eles, né, para se eu poderia utilizar o exemplo deles também, porque eu achei bem interessante trazer os exemplos de vocês, né, para vocês verem como que realmente deu para entender, deu para perceber como que a gente utiliza a função C, tá bom? Então, como que foi utilizada aqui a função C? Nesse primeiro exemplo que a gente teve aqui, ó, nesse primeiro aqui da esquerda, a gente tem o sair de casa, né? 2, se o tio da perua atrasar muito, vou com a minha mãe. 3, pegar a ancheta. 4, sair do carro. 5, chegar na escola Wallace. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve uma condição, né? Então, o nosso colega aqui, ele colocou o quê? Uma condição para ele, né? Se por um acaso atrasar muito, a mãe dele vai levá-lo. Então, realmente, ele colocou aqui uma condição, né? Para as coisas que ele está fazendo durante esses dias que ele vai para a escola, né? Vamos ver o segundo exemplo, esse exemplo aqui de baixo, ó. Por mais que o nosso amigo aqui do lado ele tenha colocado, que ele não colocou a função C, mas ele colocou uma condição. Olha que interessante, ele colocou aqui, passos que eu sigo para chegar ao Wallace, né? Ó. Abrir a porta, fechar a porta, abrir o portão, subir o escadão, etc. Caminhar até o ponto de ônibus. E olha só a condição que ele colocou aqui. Começou a chover e estou sem guarda-chuva. Então, por mais que ele tenha não colocado o C incluído aqui, né? Ele escreveu uma função de condição. Né? Qual que é a condição? Se começar a chover, ele vai voltar para casa para pegar o guarda-chuva. Né? Então, tudo bem. Colocamos aqui a função C. Outra parte também, ó, né? Percurso que eu faço para chegar no Wallace. Então, qual que é o percurso que a outra pessoa, né? A nossa colega aqui faz para chegar no Wallace? Sair de casa, e ela colocou aqui a condição, bem certinho, ó. Se eu me atrasar muito ou chover, às vezes meu pai me leva de carro. Dou uma boa caminhada e chego na escola Wallace. Muito bem, que tá certinho, né, gente? Então, tivemos vários exemplos, tá bom? Tiveram algumas pessoas que escreveram num formato que eu queria até chamar a atenção para vocês, né? O formato de se escrever um programa, galera, é sempre nesse formato, assim, em linhas, tá bom? Por quê? Porque como eu comentei com vocês, o programa, o robô, o computador, ele vai sempre ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, assim, se você escrever, por exemplo, uma coisa junta da outra, né? O sistema de verdade, ele não vai funcionar, tá bom? Então, é sempre importante escrever assim, dessa forma, nesse formato mesmo, assim, em itens, né? 1, 2, 3, 4, é muito importante escrever assim, tudo bem?
Mas, como vocês viram, né, eu dei a resposta para vocês, que eu recebi a atividade, todas as atividades que eu recebi, e eu enviei um ok, né, para as pessoas, estão ok. Aquelas que foram enviadas pelo site do Wix, eu não consegui dar ainda o retorno para vocês, tá bom? Mas eu olhei uma por uma, e todas as que foram entregues estão corretas, tá bom? Muito bem, agora vamos revisar então o que a gente, né, ficou sabendo até agora. O que a gente aprendeu até hoje? Ó, a gente estava falando sobre programas, não é? Então, dentro de um programa, a gente tem as linhas, que são chamadas de algoritmos, né? Então, cada linha desse programa é chamada de algoritmo. O que são esses algoritmos mesmo, galera? São aqueles comandos que eu dou para o robô. Então, o que eu falo para ele? Vá para frente, vá para trás, ande para 2 casas para frente, vire para a direita, vá para a esquerda. São os meus comandos, ou seja, sair de casa, andar até o ponto de ônibus, né? Comparando com o que a gente estava falando sobre chegar na escola, tá bom? Muito bem, então o conjunto desses algoritmos, ou seja, dessas linhas, são chamados de programa, tá? Então, um programa é um conjunto de algoritmos. A função que faz uma condição é a função se. Muito bem. Por quê? Essa condição é uma condição que causa algo que é uma condicional para eu fazer alguma coisa. Então, se chover, eu volto para casa para pegar meu guarda-chuva. Se o tio da perua atrasar, o meu pai me leva para a escola. Então, é uma condição, tá bom? E agora a gente vai aprender uma nova função. Eu chamo essas funções, né, de função, gente, porque é a forma formal, né, de se chamar, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é um recurso que a gente tem, tá bom? É uma forma de se escrever. Vamos aprender agora o loop, a função loop, né? Loop em inglês quer dizer ciclo, né? Cíclico. A gente tem o looping, né? Você já deve ter ouvido falar essa palavra em algum momento. A gente não fala às vezes que a gente está numa música, né? Ah, eu estou ouvindo essa música de novo, ou seja, está em looping, né? Então é exatamente isso. É uma sequência cíclica, ou seja, que volta ao início, tá? Como que funciona essa nossa função? Vamos voltar lá no nosso exemplo de ir para a escola, tá bom? Sei que eu estou voltando sempre nesse, mas é para vocês entenderem detalhadamente. Tá acontecido lá? Tinha um cachorro, lembra? Ah, então quando o Toby estivesse aqui, se o Toby estivesse no quintal, então eu tinha que voltar para casa e repetir o passo 1, certo? Muito bem. Só que vamos imaginar que eu quero falar para esse robozinho, né? Para o Robson. Robson, toda vez que você for fazer, né, esse mesmo sistema aí de sair de casa e chegar na escola, eu quero que você repita isso 5 vezes por semana. Porque o que acontece, né? A gente vai fazer o mesmo percurso, a gente vai fazer a mesma coisa todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não é? Então eu posso pedir para o robozinho, quando chegar bem ali no fim, quando a gente chegar aqui na escola, falar para ele, Robson, comece tudo de novo. É como se a gente tivesse terminado a nossa sexta-feira e fôssemos iniciar a nossa segunda-feira, né? Começando tudo de novo. Então é isso. A função loop, ela quer dizer ciclo. Então, como que a gente vai fazer para demonstrar esse ciclo? Né? A gente vai falar para o robozinho, repetir todos os passos, todos os dias úteis, tá bom? Dias úteis são os dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? São os dias comerciais, tá bom? Vamos lá. Falamos para ele através de um símbolo, que é esse aqui. Acho que vocês já viram esse símbolo em algum lugar, né? Sabe quando a gente está ouvindo alguma playlist e aí a gente não coloca, que a gente coloca a música para tocar de novo, de novo, de novo? Então, é isso. Esse símbolo é o que significa de novo, de novo, de novo. É um ciclo, né? Então, fazendo isso, a gente está falando para o robozinho. Robô, quando você chegar aqui na escola, repita todos esses passos. É como se ele acordasse novamente na casa e aí ele abrisse o portão, tal, visse se o Toby estava lá, chegasse na escola novamente, tá bom? Então, isso é chamado de loop, tá bom? Muito bem. Então, vamos rever agora um pouco a estrutura do programa. Como que é a nossa estrutura de programa mesmo, gente? O programa ele é formado pelas nossas linhas, né, que são os algoritmos. Pode conter ou não uma função C ali pelo meio, ou seja, uma condição que vai mudar um pouquinho o meu programa. Vamos em algoritmo, algoritmo e depois a minha função loop, que manda tudo aquilo começar de novo. Ou então algum passo daquele se repetir novamente, tá bom? Muito bem, então vamos ver na prática como que funciona isso? Eu sei que vocês estão, né, querendo ver como que funciona na prática, como que a gente pode aplicar isso daí, então eu vou mostrar para vocês com um exemplo prático.
E eu vou apresentar para vocês esse nosso colega aqui, esse robô, né, ou sistema, que é o nosso coelhinho. E esse coelho é para quem a gente vai falar os comandos, ou seja, para quem a gente vai falar os nossos algoritmos, tá bom? E aí vocês vão ver lá no nosso programinha, que eu vou mostrar para vocês, que esse símbolo aqui, com a setinha verde, ele vai significar ir para frente. O azul vai significar virar à direita, e depois vocês vão ver que também vai ter o símbolo de virar à esquerda. E lá depois a gente vai ter a função loop representada por esse laranjinha aqui, tá? Que inclusive ele é um comando, né? Então todos esses daqui são comandos. E o que eles representam? A setinha verde representa o comando ir para frente. Esse daqui azul significa virar à direita. E aí a gente vai também ter o comando virar à esquerda. Bom, então vamos lá, gente. Eu deixei o link para a gente acessar esse Doodle do Google, né? Os Doodles, não sei se vocês sabem o que é, mas os Doodles são aqueles joguinhos que o Google ele sempre faz em comemoração a datas especiais, assim como 100 anos de alguma coisa, etc. Eles fazem um joguinho, né? Alguma coisa assim para comemorar aquela data. E no dia que está acontecendo essa comemoração, fica na página inicial do Google esse tipo de doodle. Esse daqui foi para comemorar os 50 anos, né, de crianças programando. E aí eles fizeram esse doodle aqui para as pessoas tentarem, né, e para vocês entenderem a base, a lógica inicial de uma programação bem simplesinha e com um layout bem fofinho, né, vamos dizer assim, para a gente entender como que é a programação, tá? Como que se dá. Vamos lá. Então, se vocês quiserem tentar depois na casa de vocês, dá para entrar. Eu estou deixando o link no penúltimo slide, no slide onde eu peço a atividade para vocês fazerem, tem lá o link, tá? Para vocês entrarem. Ou senão vocês podem digitar no Google Doodle do Google de programação, que já vai aparecer esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente dá play aqui na nossa brincadeira... Eu vou tirar o som, tá? Para não ficar atrapalhando no caso da voz, que eu quero explicar para vocês. Mas tem essa musiquinha um pouco irritante, mas é atrás, tá? Então, ó, vamos aqui. O que tá acontecendo aqui? Quero que vocês identifiquem aqui os elementos que a gente vem estudando, tá? No caso aqui, é como se fosse um joguinho, que eu quero que vocês entendam o seguinte, que a programação... né? Ela não é algo assim fora, por isso que eu falei pra vocês, não é algo fora dos padrões, não é uma coisa assim muito difícil que a gente nunca vai entender, gente, porque a programação ela tá no nosso dia a dia, então assim, qualquer jogo que vocês vão jogar, qualquer coisa que vocês vão fazer num computador, num tablet, num aparelho, qualquer coisa, vai ter uma programação ali por trás, tá? Inclusive de jogos, então as programações mais comuns, né, que a gente lida, assim, a gente fala para as pessoas terem interesse, né, em programação, é um jogo. Um jogo realmente ele tem uma programação ali por trás, tá bom? No caso aqui, a gente tem os quadradinhos, como a gente vai ter na nossa atividade lá, que são alguns quadradinhos, né? E o nosso amigo aqui, que é o nosso coelhinho, esse coelho aqui, ele é como se fosse o nosso robô, então a gente vai mandar ele fazer as coisas, tá? Vocês têm que imaginar, quando vocês forem pensar na programação aqui que a gente vai fazer, que vocês estão no lugar do coelhinho. Então, assim, vocês não estão olhando ele de frente e estão pedindo para ele vir mais para frente, por exemplo. Imaginem-se no ponto de vista do coelho. Então, o que o coelho tem que fazer a partir do lugar onde ele está, né? Então, vamos pensar que a gente está aqui nesse primeiro bloquinho e que a gente precisa comer essas 2 cenouras, tá? O objetivo do jogo é comer as cenouras, né? Então, como que a gente vai fazer para que ele consiga comer as cenourinhas? A gente tem aqui os nossos comandos aqui embaixo e a gente tem a nossa linha aqui de programação. No início do jogo ele explica como funciona, tá bom? E a gente tem esse botão aqui, que é um botão que a gente chama de rodar a programação. Aqui ele está como um play, né? Mas a gente vai ver depois, por exemplo, numa programação mais técnica, mais científica, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais profunda, a gente vai ter um negócio ali que vai rodar a programação. O que é o rodar a programação? É você fazer um teste, né, daquela programação que você fez, vai dar certo ou não. Então é o teste, você dá o play ali para ver se realmente aconteceu o que você estava imaginando que iria acontecer, tá? O interessante aqui nesse caso aqui é você sempre fazerem algum tipo de teste assim à mão. Então, assim, escrevam no caderno primeiro que vocês têm aqui o coelhinho e o que você acha que ele tem que fazer. O que vocês acham qual é o comando, né, que você tem que dar para ele, tá bom? Para vocês estruturarem a programação de vocês.
Então, aqui no caso, como que a gente vai ter que fazer? Eu tenho aqui o comando de ir para frente, ou seja, avançar, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou montar como se fosse um quebra-cabeça aqui na minha programação, tá vendo? Então, eu vou mostrar aqui, vamos ver aqui. O coelhinho, ele precisa ir para frente uma vez e precisa ir para frente mais uma vez, para ele conseguir comer as 2 cenourinhas, né? Então, vamos tentar fazer a nossa programação aqui. Olha só. Vou colocar uma vez para frente para ver o que acontece e vou colocar iniciar, ou seja, rodar a minha programação. Olha só que legal. Tá vendo? Ele pulou uma vez para frente, ou seja, ele deu um pulo. Isso quer dizer que eu, olhando do ponto de vista do coelhinho, eu mandei ele para frente uma vez, ele veio para frente, ou seja, ele pulou um quadradinho. Tudo bem. Então, a gente percebe aqui que falta mais uma vez, né? Então, vamos voltar no início lá nossa programação e vamos colocar mais um comando. Então, cada uma dessas pecinhas que eu estou encaixando aqui são um comando. Então, eu estou falando para o coelhinho, vá para frente e vá para frente, tá? Vamos rodar aqui para ver se dá certo. Muito bem, chegamos ali e conseguimos comer as 2 cenouras. Passamos para o próximo nível, tá bom? Vamos ver qual que é a próxima proposta de programação. Muito bem. Agora, nós vamos tentar virar. Então, ele vai adicionar mais um comando, que é o vire à direita, tá? Por que eu estou falando para vocês se imaginarem no ponto de vista do coelhinho? Porque quando vocês forem virar para a direita ou para a esquerda, vocês vão perceber que é do ponto de vista do coelho. Então, se ele veio até aqui, né, o que ele tem que fazer se vocês estivessem no lugar do coelho? Se a gente estivesse olhando para ele, por exemplo, a gente poderia mandar ele virar para a esquerda, mas não é do nosso ponto de vista, é do ponto de vista do coelhinho. Então, no caso, que quando ele chegar nesse quadradinho, como que eu faço para ele vir para cá? Eu peço para ele virar à direita, não é? Então, vamos ver. Ele tem que ir para frente 2 vezes e quando ele chegar aqui, ele tem que virar para a direita. E aí, quando ele virar para a direita, ele vai mais 2 vezes para frente. Então, vamos ver como que a gente pode montar aqui, ó. Vamos mandar o coelhinho ir uma vez para frente e mais uma vez para frente. Muito bem. E aí, vamos mandar ele virar para a direita, tá? E aí, aqui no caso, por exemplo, eu posso imaginar que quando ele virou para a direita, ele já veio para esse quadradinho aqui. Tem algumas pessoas que acham que ele faz isso, mas vamos ver se a gente deixa assim, por exemplo, ele virando para a direita e só mais um para ver aonde ele chega. Vamos ver. Foi para frente, virou para a direita e avançou somente um quadradinho. Isso significa que o virar para a direita, ele é algo que ele faz nesse mesmo quadradinho. O mesmo quadradinho que a gente pediu para ele ir para frente. Isso quer dizer que a gente precisa colocar mais um comando para ele ir reto, para ele conseguir pegar todas as cenouras. Então, vamos colocar mais um comando, vá para frente. Ou seja, frente, frente, vira para a direita, frente, frente. Esses são os meus comandos. Como que ficaria a minha programação, se eu fosse pensar? Eu iria colocar lá, 1, pular um quadradinho, ou avançar, ou ir para frente. 2, ir para frente. 3, virar à direita. 4, ir para frente. 5, ir para frente, tá bom? Vamos testar agora a nossa programação, vamos rodar. Ó, deu certo. Então, ele comeu as cenourinhas e chegou no final. Muito bem. Agora, eu quero que vocês deem uma olhada nesta parte aqui, que é um pouquinho mais complexa. Vamos ver aqui. Nós vamos iniciar o uso do nosso loop. Lembra a função loop que a gente aprendeu? Então, vamos começar a utilizá-la. Vocês podem perceber que aqui tem um númerozinho, ó, que é quantas vezes ele vai repetir essa ação. E ele está com 2 já, né? Vamos ver como que a gente pode fazer. Vamos pensar. Bom, esse coelhinho, ele vai para frente, vai virar para a direita, como se fosse no anterior, né? E vai chegar aqui. Ok. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir para frente e virar à direita. Vocês perceberam? O que aconteceu? É o mesmo comando, não é? E quando ele chegar aqui? O que vai acontecer quando ele chegar aqui neste ponto? No segundo ponto. Ele vai para frente e vai virar para a direita, não é? Ah, então o que acontece? São movimentos que ele vai repetir. Então, ele vai frente, direita e vai repetir o movimento. Frente, direita. Frente, direita. Entendem? Então, quando a gente tem um movimento que ele vai repetir a ação, eu posso colocar o meu querido loop, a minha função loop, ou seja, minha função ciclo, né? Que vai falar para ele, repita este movimento durante X vezes, né? Então, vamos ver como que funciona aqui. Vamos ver. Ó, eu quero que ele vá para frente, porque eu sei que ele tem que vir aqui para frente.
E mais uma vez para frente. Quando ele chegar nesse quadradinho, eu quero que ele vire para a direita, certo? Porque ele precisa ficar de frente para o quadradinho para andar. Muito bem. Se por um acaso a gente virasse ele, né? A gente não pegasse aqui, por exemplo, ó, vamos fazer um teste aqui para vocês darem uma olhada, ó. Se eu colocasse ele indo para frente e quando ele chegasse aqui e virasse para a direita, o que será que acontece? Vamos ver. Olha lá, ele virou e não consegue andar. Ficou preso ali, não é? O que a gente teria que fazer ali novamente? A gente poderia virar ele para a direita. Vejam que tem várias formas de você mandar o coelhinho fazer as coisas, né? Ó, se ele virar para a direita de novo, virar para a direita de novo e virar para a direita de novo, o que acontece com ele? Vamos ver. Reto, vira, 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 vira. Olha só que interessante. Você virou o coelho aqui, né, várias vezes. Ele ficou de frente para o quadradinho e pulou. Percebam, então, como que a gente faz essa programação? Como que é interessante que a gente pode também fazer algumas outras coisas, mas aí não seria o caminho mais curto, não é, gente? Seria um caminho um pouco mais longo, né? Seria fazer o coelho dar algumas voltinhas por aí. Muito bem. Então, vamos começar nossa programação de novo. Eu quero que ele vá reto e vire, né? Então, vamos ver como que fica isso. E vira. Muito bem. Ele precisa fazer isso de novo. Então, vamos fazer aqui, ó. Reto e vira. Ele faria isso novamente, não é? Ó, vamos começar de novo. Reto e vira, reto e vira, não é? Muito bem. Mas ele vai fazer isso durante quantas vezes? Vai fazer durante 4 vezes, não é, gente? Porque, ó, reto e vira, né? Vamos ver como que ficou agora. Reto, vira, reto, vira, reto, vira e acabou. Muito bem. E aí ele teria que ir mais uma vez reto, né? Para conseguir finalizar aqui, tá bom? Eu não vou finalizar, porque senão ele vai passar para a próxima fase. A gente não quer passar dessa forma. Só quero mostrar para vocês que eu teria que fazer 4 vezes esse movimento, né? Então, o que eu teria que fazer aqui? Teria que fazer 4 vezes o mesmo programa. Qual que é o programa? Reto, vira para a direita, tá bom? Então, o que a gente vai fazer ao invés de ficar todo esse programão aqui, esse monte de pecinha, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o nosso loop, tá? Então, vamos utilizar aqui nosso loop. Esse loop ele vai em volta dessas peças todas, tá vendo? Ele vai começar aqui e ele vai terminar aqui. Tá vendo o nosso símbolo de loop aqui, ó? De novo? Então, o que ele vai fazer? O que esse loop faz nesse sistema? Ele faz com que ele leia novamente. Então, o sistema vai fazer assim, ó. Reto, vira para a direita, volta no início. Reto, vira para a direita, volta no início. Reto, volta para a direita, volta no início. Quantas vezes? 4 vezes, tá bom? Vamos ver se dá certo assim? Vamos lá, vamos rodar nosso programa, prestem atenção. Reto, vira para a direita. Reto, vira para a direita. Ó, manda de novo. Reto, vira para a direita. Reto, vira para a direita. Entenderam? Essa é a nossa função loop, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. E eu coloco como desafio aqui para vocês fazerem o nossa quarta tentativa, o nosso quarto programa. Vejam que aqui ele já adicionou o virar para a esquerda, porque provavelmente vocês irão utilizar nesse momento, tá bom? O objetivo desse joguinho é vocês fazerem o menos movimento possível para ele chegar até o final, tá bom? Então pensem aí como vocês fariam. Não vou fazer esse aqui para deixar como tentativa para vocês, se vocês quiserem fazer, mas não é obrigatório, tá bom? E é isso, vamos voltar lá para nossa aula para ver como que vai ser a nossa atividade. Muito bem, pessoal, então já viu como funciona aqui o Google Doodle, né? Vocês aprenderam como que é. Então é isso, ela se relaciona dessa forma com a nossa programação, tá bom? Vamos falar sobre a nossa atividade agora. Vocês leiam, né, as indicações aqui, mas basicamente o que a gente vai fazer é ajudar o nosso amigo Robson, o robô, a chegar na sua casa. Então, imagine que esses quadradinhos que eu coloco para vocês na atividade sejam cada um quadradinho, igual que eu apresentei antes, tá bom? De que maneira que vocês fazem para que eles cheguem lá? Coloquem todos os passos, ir para frente, virar à direita, virar à esquerda, quantas vezes ele tem que ir para frente, tá bom? Deem o comando, criem uma lista, né, de comandos para ele, tá? E verifiquem se não tem possibilidade, né, de algum lugar ali, em uma das 2 atividades, de vocês conseguirem colocar o loop. Então, vejam se tem como vocês colocarem, por exemplo, um movimento e aí ele repetindo através do loop, tá bom? Tentem utilizar a função loop. Se não conseguirem, tudo bem. Mas tentem utilizar essa função aí que dá sim, tá bom? Um abraço, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem aí, fiquem em casa e até mais.